Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Lembrando que esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso e também da Agrosol Sementes. E hoje tenho a honra de trazer aqui para a mesa, para a bancada do Mundo Agro Podcast, dois grandes amigos e um novo amigo aqui, que é o professor Rômulo Lolato. Esses meninos estão organizando, e vocês sabem que minha barba branca permite chamar vocês de meninos. Eles estão organizando aqui uma excursão técnica com produtores muito experientes dos Estados Unidos, produtores do Kansas, da Califórnia, já eles vão explicar, e é lógico que eu não ia deixar de trazê-los aqui para apresentar e vocês conhecerem um pouquinho do que é o trabalho que eles fazem, o trabalho de um professor lá nos Estados Unidos e o Agro Connection, que é um podcast aqui a qual eu sou fã, conheço o trabalho desses meninos e levam muita informação boa para o Brasil. Então, rapidamente aqui eu vou apresentá-los, mas vou passar a palavra para que eles possam se apresentar melhor. Então aqui eu tenho Carlos Pires, que é um dos hosts do Agro Connection, e agora já vou dar um spoiler aqui, professor já. Seja bem-vindo, Carlão, é uma honra ter você aqui no Mundo Agro Podcast. Muito obrigado por tirar esse tempo, né, dessa turma aí de quase 50 agricultores e vir aqui bater um papo com a gente. Muito obrigado, viu, Carlão? Muito obrigado, professor, é uma grande honra, né, pra gente estar aqui em Sinop, nesse estúdio, né, gravando com o Mundo Agro, um dos podcasts que a gente seguiu lá desde o início, né, o Alexandre pode falar mais depois, mas para fazer bem feito, você precisa copiar quem já faz bem feito, né? Olha aí que honra! Foi assim que a gente começou e como a gente fala lá nos Estados Unidos, professor to be, né? Para ser ainda, nesse momento faço pós-doutorado lá, né, com o professor Rômulo, que está aqui com a gente, num programa muito legal chamado WheatRx, focado no sistema, na intensificação e sustentabilidade do sistema de trigo, e logo na frente aí, a partir de maio, professor em saúde do solo na Universidade da Dakota do Norte. Mas não dá spoiler não, você vai contar direitinho contar depois isso aí, um pouquinho mais dessa história. Isso aí. Tem aqui também o grande Alexandre Tonon Rosa, falei todos os sobrenomes para não deixar nenhum de fora, né? Tem que falar Tonon, né? Senão a mãe vai ficar braba em casa. Seja bem-vindo, viu, Alexandre? Alexandre é engenheiro agrônomo da Bayer, trabalha com a parte de sustentabilidade, né, Alexandre? Já está há um bom tempo nos Estados Unidos, diz que está com saudades do Brasil. Aí, de vez em quando, ele vem fazer uma visita pro pessoal aqui. Muito obrigado, viu, Alexandre? Não, a gente que agradece, professor Rogério, uma satisfação estar aqui, né, in person, como a gente diz, lá nos Estados Unidos, ver esse estúdio bonito aqui que vocês, né, estão tocando. A gente está, como eu falei, muito feliz. E isso aí é uma excursão que eu diria que não apenas os americanos, né, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não apenas eles estão aprendendo bastante, mas a gente, né, eu estava falando pro Carlos, cara, eu gostaria de fazer essa viagem que a gente está fazendo, que a gente acaba conhecendo mais o sul do Brasil, por ser de lá, né? E agora estamos tendo a oportunidade de explorar esse país, né? Que é incrível não só por natureza, mas por produção, né? Pelo agro. Então é uma honra da gente poder estar aqui contigo, né, nessa data especial. Que legal, e está sendo muito bacana, nós vamos detalhar mais. Professor Rômulo Lolato, brasileiro do sul do país, do Paraná, né? E atualmente professor na Universidade do Kansas, vai nos contar também um pouquinho sobre o que é ser professor nos Estados Unidos e algumas coisas que nós temos que seguir aqui no Brasil, principalmente voltado à extensão, viu, professor? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Muito obrigado, professor Rogério, um prazer muito grande estar aqui no Mundo Agro, né? E realmente sou original lá de Londrina, no Paraná. Conheci os meninos aqui, né? Também tô com uma barba um pouco branca, então tenho o direito de chamar eles de meninos. Conheci os meninos aí lá no Kansas, desde que comecei lá, o Alexandre fazendo o doutorado dele, o Carlos também. Então, acabei me envolvendo também nessa viagem, apesar de não ser do Agro Connection, a gente pode discutir um pouco mais como foi o envolvimento através da Associação de Produtores de Trigo lá do Kansas, né? Então, acabei me linkando também aí com os meninos nessa viagem e estou aqui, uma viagem espetacular, como o Alexandre falou, que a gente está aprendendo tanto quanto eles. Que joia, que bacana.
Bom, é isso aí. Para você que está nos ouvindo agora ou assistindo direto do YouTube, o Carlos, o Alexandre e o Rafael já participaram do Mundo Agro Podcast, então volta aí na playlist, quem quiser saber mais da história deles e como começou o Agro Connection, o que eles foram fazer nos Estados Unidos. Mas vamos explorar, né, essa expedição que eles estão fazendo. Tive a honra de ser convidado e participar hoje o dia inteiro com esse time, né? De manhã nós fomos a uma fazenda de produção de grãos, agora à tarde num confinamento. Aprendi demais com eles. E para começar, Carlão, vamos lá, disseram que é você que fala mais, né? Conta um pouco pra gente, né, rapidamente, o que te levou lá para os Estados Unidos? Você é gaúcho, né? Diz que é torcedor do Grêmio, né? Parece que sim, né? Parece que sim. Vai ser difícil achar um vermelho por aqui, né? O boné é bordô, vamos deixar claro. Deu sorte que a universidade é verde, né? É verdade, é verdade. Mas nos conte um pouco, né? Sua família aqui do sul do país, você fez agronomia, foi lá para os Estados Unidos fazer estágio, mestrado, doutorado e agora ficou e... Tive essa boa notícia, estou muito feliz de saber que temos mais um professor no time, né? Quando tem professor, a sociedade está salva, né? E agora você foi qualificado para começar como professor. Nos conta rapidamente isso, e aí depois a gente vai interagindo com o Alexandre para falar também da história do Agro Connection, que é um projeto fantástico. Com certeza, eu quero saber se eu tô aqui no fundo, porque eu falo demais. É isso aí, é isso aí. Então tá bom. O desafio aqui vai ser falar conciso, né? Em curto espaço de tempo. Fique à vontade, tempo nós temos. Sou natural de Panambi, do Rio Grande do Sul. Quando eu era novinho, tinha 13 anos, eu saí de casa para ir para uma escola agrícola, Palmeira das Missões. E apesar da minha família não morar, né, no interior do Rio Grande, assim, no interior do Rio Grande do Sul, mas não numa propriedade rural, né? Meu avô sempre foi produtor rural. E quando dava ali pelo dia 20 de dezembro, quando acabava as aulas, eu saía de casa, para casa do meu avô, e eu voltava início de março, que era quando as aulas recomeçavam, né? E aí a gente secava lá todos os açudes, tirava todos os peixes, tinham que repor, né? Porque nós era pescador bom, não tinha errado. E assim começou a paixão, né? Pelo agro e ironia do destino, né? Quando eu estava na escola agrícola, eu não gostava de solos, de maneira alguma. Não entendia nada do que o professor está querendo me dizer de solos, né? E acabou que eu comecei a fazer agronomia e fui trabalhar no laboratório de física do solo, fui começando a me apaixonar, gostar. E fui fazer mestrado, professor Thelma Amado de Santa Maria, fui para os Estados Unidos durante o mestrado, fui trabalhar com o professor Charles Rice, né, na área de microbiologia do solo e saúde do solo. Estou lá até hoje, fiquei para o doutorado, fazendo um pós-doutorado com o professor Rômulo e agora tive a sorte, né, ou enfim, trabalho de anos aí sendo recompensado de conseguir uma vaga aí de professor nos Estados Unidos, né, bastante focado em extensão. Lá a gente tem, né, a divisão. O professor Romo tem muito mais experiência, vai falar mais, mas é 90% de extensão. Então é 90% do meu trabalho focado com a comunidade, com os produtores rurais e também com a comunidade em geral, e 10% de pesquisa para dar esse suporte de informação, dados gerados dentro do estado para poder levar para o produtor. Então tá aí um desafio, né? Tenho certeza que vai ser extremamente desafiador e vou ter que aprender bastante ainda para conseguir exercer esse cargo de uma maneira minimamente razoável, né? Legal. E tá indo como professor para a Universidade da Dakota do Norte. Exatamente. North Dakota State University, né? Então é a Universidade do Estado da Dakota do Norte. Vai passar um frio lá, né? Acho que o Kansas não tava frio o suficiente. Vamos lá, né? A gente fala que gosta de frio, mas quando passa a enfrentar esse tipo de frio, né? Quantos meses de neve lá? 3 meses? 4 meses? 4 para 5 meses, né? De frio. De frio, né? E no meio disso uma neve pesada. O que eu tô pensando é que depois de menos 15, menos 20 é tudo igual. Né? Depende do vento, né? Exato. Então eu espero que seja por aí, porque daí não vai ser muito diferente, né? Ou tem que arrumar uma coisinha pra fazer no Brasil em dezembro e janeiro pra escapar desse frio. A gente arranja, porque aqui é em plena safra, né? Que legal, parabéns, viu, Carlos? Obrigado, Fico professor. muito feliz. E essa sorte que todo mundo fala é a sorte que a gente corre atrás, né? Muitas vezes as pessoas acham que as coisas caem do céu, né? Mas caiu do céu porque você correu muito atrás e ficou olhando para cima, sempre, né? Então, com certeza. Eu costumo dizer que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Eu tive o desafio de traduzir Deus é fiel, né, para os americanos. Eu acho que a tradução é essa mesmo, né? É assim que a gente consegue as coisas e corre atrás. É isso aí, que joia. Parabéns, legal.
Alexandre, e aí? A sua história é um pouco parecida, né? E você hoje está numa multinacional, mas terminou ou está terminando seu doutorado também? Não, eu já terminei. Eu ia dizer, eu sou o único aqui que não é professor na mesa, apesar da gente compartilhar de uma educação, né, semelhante. Chegamos a todos doutores aí, né? E eu tenho, né, no histórico, claro, a agronomia está praticamente no DNA, né? Meu pai tem uma revenda, produtor de arroz no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, né, na campanha gaúcha. Então, vem desde berço, né, esse contato com o agro. E depois busquei cursar agronomia em Porto Alegre, fui, né, terminei e vim imediatamente para os Estados Unidos. Logo após a graduação, fiz um estágio na Dakota do Norte. Olha, destino aí, né? Coincidências, né? Trabalhei numa fazenda lá. E foram abrindo portas, né? Fui para o mestrado no Kansas, na Kansas State, e depois doutorado na Universidade de Nebraska, onde estou hoje, né, trabalhando pela Bayer, no estado de Nebraska, trabalhando como engenheiro agrônomo de sustentabilidade, que é mais ou menos um cientista, né, do campo, onde a gente roda protocolos, muito focados, no meu caso, com a parte de culturas de cobertura, plantio direto, plantio em faixas. Então a gente aborda esses temas que aqui no Brasil eu diria que está muito mais avançado, né? O pessoal já está fazendo há muito tempo, e que nos Estados Unidos a gente vê aí produtor querendo aprender, né? Muitas vezes o clima, né? A gente falou aqui do frio, né? O frio é um componente que limita, né, algumas dessas práticas, como as próprias culturas de cobertura. Então a gente tenta encaixar no sistema americano como que essas práticas podem vir a beneficiar esse produtor, né? Porque eles são, né? Tu falou em Deus é fiel, e realmente os americanos são abençoados com as condições de solo, de clima, por mais que seja frio, quando o calor, vamos dizer assim, é perfeito, as condições para milho, principalmente. O professor Rômulo vai falar de trigo, mas tanto o trigo e a soja também se beneficiam. E, bom, e aí estou há 3 anos, né, nessa posição, indo para a 4ª, e também coincide com o meu tempo da EcoConnect, né, que iniciou lá em 2021. Essa veia, né, de comunicação vem muito do doutorado, que na Universidade Americana a gente tem muita exposição com o produtor rural. O Carlos estava falando da questão da extensão, que é muito forte lá, o professor Rômulo, tenho certeza, vai compartilhar. Então a gente junta aí a comunicação com a ciência no campo e dá, né, o outcome, vamos dizer assim, o resultado é uma viagem como essa, onde a gente fala muito de sustentabilidade na produção agrícola e, né, comunicando inglês, português, inglês toda hora. Mas é mais ou menos por aí, professor. Você é professor, só não te disseram ainda, né? Porque com toda essa bagagem, né, Sim, com certeza. E principalmente essa função que vocês têm, né, esse trabalho que vocês fazem no AgroConnection, tanto em áudio quanto em vídeo, isso só faltou assumir agora que você vai aplicar para professor em algum lugar, tá? A pressão aqui é grande na mesa, né? Mas já tá lá, que legal, que legal. Professor Rômulo Lolato, né, brasileiro, que está lá nos Estados Unidos há quanto tempo? Agora está fazendo 13 anos que eu estou nos Estados Unidos. Anos. 13 anos, isso. 13. Eu sou brasileiro, como eu mencionei ali antes, original de Londrina, no Paraná. E crescendo, eu sempre vi o meu pai, ele trabalhava no IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, como na parte de produção de sementes de feijão, né? E então eu sempre acompanhei isso aí. E ao mesmo tempo nós tínhamos ali um sítio na região de Tamarana, que é uns 60 quilômetros de Londrina mais ou menos, e aonde a gente plantava milho, um pouco de feijão, trigo, daí rotação com soja, trigo ali também, né? Então, cresci nesse ambiente. Com isso, ao mesmo tempo, a minha mãe é dentista, né? Eu sabia que eu não queria virar dentista. E ali, uma vez por ano, ser atendido por ela, mas era suficiente, né? É importante saber o que não quer fazer também. Exatamente. Eu pensava passar o dia dentro de um escritório, não conseguia caber na minha cabeça. Ao mesmo tempo, todo fim de semana passava no sítio com o pai, né? Então, isso criou uma paixão em mim ali desde pequeno. E eu sempre falo que ele foi o melhor agrônomo que eu conheci, porque ele me ensinava de tudo. Era rodando lavoura, olhando, buscando ferrugem, buscando realmente entender o que estava acontecendo ali, né, na parte fitotécnica, né, da produção. Então isso aí criou minha paixão. Eu estudei agronomia na UEL, e assim que eu me formei, durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio como aluno de graduação ainda com a Oklahoma State University, né, então o estadual de Oklahoma, e ali eu tive a oportunidade de voltar para um mestrado. Eu voltei para o Brasil, me formei, trabalhei 1 ano na Cargill,
E depois desse tempo na Cargill, eu fiz meu mestrado. Durante o mestrado já engajei ali também um projeto de doutorado, então tive um semestre ali que provavelmente ganhei uns cabelos brancos naquele semestre, porque eu estava fazendo mestrado e doutorado junto. Valeu a pena, né? Mas em 5 anos fiz o meu mestrado e o doutorado, né, na Universidade de Oklahoma. E eu brinco sempre porque o Carlos mencionou a parte de sorte, né? E eu sempre falo que você tem que fazer o seu trabalho muito bem feito, como você disse, né? E no caso, às vezes, de você querer uma vaga de professor, tem um pouco de sorte ali também. E o exemplo que eu vou dar é o quê? A pessoa que estava na posição que eu tenho hoje, ela ficou lá 35 anos. Então, a sorte foi o quê? Foi que ele se aposentou meio ano antes de eu me formar. Abriu a vaga bem na... Então é isso aí, a gente olha para cima e as coisas acontecem, né? Mas, sem dúvida nenhuma... Então, naquela época, eu estava me formando no doutorado, tanto o meu mestrado quanto o doutorado foram na fitotecnia, né? Na parte de produção de trigo, que naquela região, a gente pode falar um pouco mais, mas é uma cultura muito importante. E essa vaga que abriu no Kansas era de extensionista. Então, o Carlos fez a referência ali a um percentual, né, uma fração. No meu caso, é 80% extensão, 20% pesquisa. Então, eu sou professor na faculdade lá, mas eu não dou aula. Né? Esse é o primeiro, depois de 8 anos lá, é o primeiro semestre que eu estou dando aula. É esse semestre que a gente está agora, né, uma aula de ecologia de produção, né? Mas 80% de extensão é grande parte do meu compromisso com a faculdade, é realmente estar lá com a comunidade, com o produtor, visitando na fazenda, ajudando ele a diagnosticar problema, levando informação para a tomada de decisão na fazenda. E os 20% que é pesquisa é desenvolvendo informação para que o produtor, para informar essa tomada de decisão do produtor. 20% para atender os 80%. Né? Exatamente. E, professor, tem como dar uma engrossada na minha voz do Alexandre para ficar parecido? Vocês perceberam, né? Porque é um tenor aqui, né? É o host. Difícil, né? Tem que criar um podcast para extensão lá, né? Acho que um fato curioso, eu lembro, né, professor Rômulo, teu primeiro dia, quando tu fosse conhecer a universidade, eu ainda estava lá, né? Nós demos um tour na Kansas State, né? Foi. Acho que tu estava assim sendo contratado. Foi. E lá o processo de contratação é muito interessante, né? Porque não tem concurso, apesar de ser uma universidade pública, né? É análise de currículo, é entrevista, né? É apresentação e baseado nisso é como se fosse uma empresa, né? Então, na verdade, não tem essa questão de concurso público, de prova, didática, pontuação, né? Eles vão analisar o currículo, vão chamar ali os 3 ou 4 principais currículos que têm o melhor fit, né, com aquela vaga. E fazer entrevista, e é ali que a gente se conheceu, acredito, né? Foi. E daí durante o seu mestrado também, né? Passamos ano novo frio por lá junto, né? E essa vaga, ela pode ser reavaliada ano a ano, é isso? Ou não? Ela é reavaliada ano a ano, então todos os anos da carreira a gente manda uma avaliação, né? A gente é avaliado, que é onde a gente faz ali um resumo, né, de tudo que a gente fez naquele ano. Com isso, no nosso caso, o chefe de departamento, ele praticamente coloca de ordem de 1 a 44, né, que a gente tem 44 professores no departamento, e isso determina aumento salarial anual. Então, se ele tem a possibilidade de dar um aumento salarial naquele ano, ele vai por ordem, né? O seu aumento vai ser maior para o primeiro, segundo, terceiro, quarto ali, quem sabe o quinto. E aí... O restante às vezes não ganha, né? Então, e também não é todo ano que tem um aumento salarial, mas quando tem a possibilidade do aumento salarial anual, é por mérito também. Por mérito. Isso. Daí, tem o processo de tenure também, que é um pouquinho diferente disso, né? Você chega ali até o seu 6º ano da faculdade, você tem que provar que você está ali para realmente fazer acontecer, né? Então, se você realmente conseguir provar isso aí, seja trazendo uma grande quantidade de monetária, né, para a universidade, em fundos ali, ou com publicações e com reconhecimento não somente nacional, mas internacional, aí você consegue o tenure, que daí no caso seria a estabilidade, né? Você, a partir de então, não fica muito mais difícil para ser despedido, por exemplo. É o probatório, né? É como se fosse estágio probatório aqui no Brasil. É interessante, essa questão do mérito é muito vantajoso para o sistema, né? Porque estimula quem quer trabalhar e quem trabalha tem o seu reconhecimento, então isso vai crescendo de forma exponencial. Mas me fala um pouquinho sobre, não só o professor Rômulo, vocês também, né? Sobre a extensão, né? Isso chama muito atenção. E por que eu quero pontuar isso? Agora no Brasil, o Ministério da Educação curricularizou a extensão.
né? Todos sabem que no Brasil a universidade ela é baseada num tripé. Todos os professores são orientados a fazer ensino, pesquisa e extensão. É lógico que você pode dedicar mais tempo um ao outro, mas o ensino, todos os professores têm que ter uma carga horária mínima de aula, estar em sala de aula. E você acaba de nos dizer que, embora a extensão seja uma aula, né, além de uma transferência de tecnologia, mas estar dentro da sala de aula, né, não é uma obrigatoriedade. Você faz extensão e pesquisa ou extensão e aula. Como a extensão ela favorece a sociedade, como que a universidade chegou nessa visão de que a extensão é tão importante, que ela é a base da universidade, e como é trabalhar com 90% extensão, do tempo em extensão, 80% do tempo de extensão. Como que isso volta, né? A universidade entrega isso para a sociedade usa, aplica isso, como que isso volta como um patrimônio para o país, para o Estado. Legal, essa é uma pergunta muito legal de ser discutida aqui, né? Quem sabe eu vou começar essa resposta contando uma história. E daí vocês complementam fazendo favor, né? Mas se a gente pensar lá no ensino, né, norte-americano, 1600 e pouco foi fundada Harvard e algumas outras universidades naquele parte leste dos Estados Unidos, né? Universidades privadas e tudo mais. 1863, né? Ou seja, 160 e poucos anos atrás ou mais, o governo americano percebeu o quê? Que nos outros estados, saindo ali daquela parte leste, estava faltando essa parte de educação. Então o governo estabeleceu algo chamado Land Grant Universities, que é o quê? Terra que foi dada pelo governo para ser criada uma universidade. Então ele deu um pedaço de terra para cada estado, aquele estado pegou aquela terra, vendeu uma parte e no que sobrou, construiu uma universidade. Essas universidades começaram como sendo somente ensino, né? Somente a parte de ensino e focadas mais em mecânica e agricultura, né? Isso que começou lá em 1860. Mas, logo, 1890, o que eles perceberam? Que eles estavam ensinando materiais que estavam vindo de fora, né? Não tinha conhecimento gerado naquele lugar, naquele estado. Então, 1890, mais ou menos 30 anos depois de que foram estabelecidas essas universidades, uma em cada estado, né, americano, o governo deu outra parcela de terra, né, para ser vendida e ser criada, o que eles chamaram de estações experimentais. Então, a nossa faculdade, lá no Kansas, fica na cidade de Manhattan e tem mais ou menos umas 8 estações experimentais através do estado, aonde vai ser feita a pesquisa para gerar informação local. Por quê? O agricultor aqui de Sinop, ele precisa de informação desenvolvida em Sinop. Ele não pode usar uma informação que foi desenvolvida em Primavera do Leste, vai ser muito diferente o ambiente e tudo mais, certo? Então, tem que desenvolver a informação local. Então, com isso, foi a segunda perna, né, do tripé que você falou ali. O ensino, depois veio a pesquisa, né? E ali mais ou menos uns 15 anos depois, no começo ali de 1910 mais ou menos, eles perceberam o quê? Eles estavam ensinando os alunos e estavam desenvolvendo pesquisa local. Porém, faltava o ensino da comunidade. Faltava passar esse conhecimento para o agricultor, para a dona de casa, para a pessoa que está ali da comunidade mesmo, que vai fazer acontecer, vai fazer a economia girar local. E nisso que eles desenvolveram o sistema de extensão. Então, 1910, mais ou menos, né, há mais de 100 anos atrás, foi estabelecido o sistema de extensão. Como que é esse sistema de extensão americano, né? Pensa ali em um estado, né, no caso, nosso estado do Kansas, ele é dividido em condados. Não sei se tem uma palavra para condados aqui. Municípios, né? Equivalente a municípios. 105 total no estado, né? São 105 condados no estado do Kansas. Em cada um desses condados, a universidade fez um escritório. Em cada um? Em cada um. Então, são 105 escritórios, né, no estado do Kansas ali. E contratou um agrônomo local, ou um veterinário, ou alguém que fosse local, para atender aquela população ali. Esse aí é o agente de extensão, essa pessoa chamada, né? E esse agente de extensão, ele vai ter o contato do produtor, ele vai fazer um networking ali com os produtores locais. Se um produtor vem com ele para uma pergunta, ele é a primeira ponto de contato com a universidade. Se ele souber, ele já responde, já tira essa dúvida do agricultor ali mesmo. Se ele não souber, essa pessoa ele tem um contato direto com o especialista de extensão que está lá no campus lá em Manhattan, né? Então, o meu principal cliente, no caso,
Meu primeiro cliente aqui é esse agente de extensão da universidade. Direto, é uma ligação, é um e-mail, algo assim, eu tô com uma dúvida aqui, qual variedade planta na minha região, né, qual taxa de semeadura, enfim. O agente de extensão, ele é o principal cliente, né? E ele também é a pessoa que está organizando os dias de campo da universidade, porque ele sabe quais os problemas locais, né? O que os produtores locais precisam saber, querem saber. E ele desenvolve os programas e convida a gente para ir lá dar uma palestra, né? Quando isso é parte da universidade. Tem muita também privado e tudo mais. Mas, ou seja, tem esse network, tem essa rede de agências de extensão da universidade que dão um suporte tremendo para o meu programa ou para o programa, qualquer programa de extensão dos Estados Unidos, né? Então, eu estou desenvolvendo, através do meu 20% de pesquisa, estou desenvolvendo uma pesquisa aplicada, né? Que vai responder ao que os produtores da região querem. E na hora de passar isso para o produtor, eu trabalho com o agente de extensão para organizar dias de campo, para organizar escolas durante o inverno, né? Então, vamos dizer assim, se fosse falar hoje no meu programa ali, eu estou fazendo na base de umas 90 palestras por ano, né? Que dessas 90, umas 50 são mais ou menos organizadas por esses agentes, né? E umas 40 são convites de empresa, né? Convites de cooperativa, convite de fora da faculdade. Mas assim, então, pelo menos metade ou mais, quem está realmente vendo a necessidade, organizando o programa, são esses agentes de extensão. Então, isso aí facilita a nossa extensão absurdamente, né? Se um ano tem 52 semanas, você está fazendo 90 palestras, no mínimo quase duas por semana, né? Então, tirando o período de descanso aí, dá 2 ou até mais, dependendo do período do ano, né? Na média, assim, eu acho que eu tava fechando as contas, desde que eu tô lá, deu umas 715, se eu não me engano, nos 8 anos que eu estive lá, né? Então, a frequência, obviamente, né, elas são muito concentradas, né? Então, tem época que eu faço 3 por dia durante 6 semanas, né? E depois eu fico um tempo sem fazer. Então, depende muito, né? Muitos desses são dias de campo, então a gente quer que o trigo já esteja numa fase ali de florescimento, né? Que a gente possa mostrar a diferença de variedade e tudo mais. Então, mas são épocas do ano de muita intensidade, de acordo com a necessidade da cultura. Legal. E como que vocês viram a extensão quando vocês foram fazer estágio, estudar, fazer o mestrado e o doutorado lá nos Estados Unidos? Eu, como um bom estudante de Universidade Federal do Brasil, trabalhando com pesquisa, meu sonho era virar professor aqui no Brasil, né? Passar no concurso e virar professor aqui. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu descobri que era possível fazer pesquisa e extensão sem dar aula, né? Então, assim, a gente vai dar aula para os produtores, para os agentes de extensão, que são os primeiros clientes. Então, isso me chamou muita atenção, né? Porque a gente sabe que o dia tem 24 horas, né? Então, muitas vezes você precisa fazer escolhas. E quando você tem essa liberdade, né, de fazer apenas 2 desse tripé de ensino, pesquisa e extensão, isso facilita muito. E aí, com isso, você também deixa quem está na sala de aula pensar na sala de aula, né? Então, na verdade, você acaba fazendo as 2 coisas bem feitas. A gente sabe que essa é uma dificuldade, né, que às vezes a gente tem aqui. E a oportunidade que eu vi, né? A gente tem muita nova tecnologia chegando, né? Então, tem a necessidade. E tem um tema muito legal que é você... lá nos Estados Unidos era translating the theoretical science into practice, né? Traduzir a ciência teórica para a prática, né? Então, eu sou da área de saúde do solo, trabalhei bastante com microbiologia do solo, fungos, bactérias, micorrizas. Então, como que você explica o que é isso para um produtor rural, né? Ou até mesmo para a agente de extensão? Como que você explica que isso é importante? Qual que é a função? O que vai acontecer se eu não tiver isso, né? Então, você precisa de uma extensão muito focada em pesquisa prática, né? Para poder mostrar os benefícios desses micro-organismos, enfim, de toda em toda a relação que a gente tem com saúde do solo. Então, o meu professor lá do doutorado, né, o professor Rice, ele não tem extensão, ele é pesquisa e ensino, e eu aproveitei, tirei vantagem dessa situação e a gente começou a criar um mini programa de extensão dentro do meu doutorado. Então, acabou que eu fiz muita extensão, né? Trabalhei diretamente com produtores por quase 7 anos, né? Desenvolvi uma rede de pesquisa on-farm, focada em saúde do solo, e tenho uma curiosidade bem legal, porque eu me reuni com eles na semana passada, para finalizar, né, a minha passagem por esse projeto, né? Eu trouxe todos os produtores que eu trabalhei lá para a universidade, a gente passou o dia inteiro discutindo, e eu tenho assinatura, autógrafo de todos os produtores que eu trabalhei na minha
dissertação de doutorado. Lá nos Estados Unidos é o contrário, né? Então eu tenho uma dedicatória deles lá para mim, e isso para mim significa muito, né? Porque esse foi ali que eu coloquei toda a minha energia, né? Meu coração para fazer a pesquisa. Então isso é muito legal, e para mim assim foi um dia maravilhoso, que assim, fechei esse capítulo, agora eu posso partir para a próxima, né? Então tem esse significado, né? Esse trabalho, e lembrar sempre que o cliente final são pessoas, né? Então gostar de trabalhar com pessoas e lembrar que eles são produtores porque eles têm um objetivo, né? Que é produzir alimento. Então nosso papel dentro da pesquisa e extensão é colaborar com eles que eles consigam atingir esse objetivo. Interessante isso que você falou, Carlos, porque quando você diz o dia tem 24 horas. E na realidade da universidade aqui no Brasil, muitas vezes as coisas se sobrepõem, e o custo disso é você não conseguir fazer bem feito ou extrair o máximo do que você poderia extrair de uma ação, né? Eu não estou dizendo que o professor tem que parar de fazer uma coisa ou outra aqui, mas ele ter a oportunidade de atuar na extensão, na pesquisa, ou na aula e na extensão, isso dá tempo a ele, e é lógico, a universidade subsidia os 3 pontos, subsidia assim, ela dá o apoio para quem quer fazer isso, para que um possa alimentar o outro, né? Então, realmente, esse tripé se sustenta, e quando a gente apoia um banco em 3 pés, ele não fica bambo, né? E fica aqui minha admiração, né? Um exemplo aqui na minha frente, o professor Rogério, que consegue fazer as 3 coisas, né? Então, a gente sabe... tenta conseguir. Eu estudei na Universidade Federal por um bom tempo, né? Graduação e mestrado, e eu sei o quanto isso custa, né? Às vezes até da vida pessoal. Então, fica aqui minha admiração a todos os professores do Brasil que ainda fazem isso, né? Com muito amor e carinho. Com certeza, uma admiração muito grande, porque eu digo que lá as vagas que abrem com as 3, né, com o tripé ali, raramente o professor fica muito tempo lá, porque elas exigem demais. Elas exigem demais o professor, porque se você está na sala de aula, você não está no campo, que é onde você precisa estar na extensão, né? No programa de extensão, você tem que estar lá com o fazendeiro, você tem que estar lá com o produtor, né? E se você está na sala de aula, que é tão importante quanto, né, como você consegue fazer isso? É muito complicado, né? Então, com certeza, uma admiração muito grande para quem está aí nesse desafio fazendo os 3, né, professor Rogério? Mas não pode faltar a extensão. E você, Alexandre, o legal é que você tem uma visão hoje do setor privado, né? E eu sei que as multinacionais têm dado uma atenção muito grande. Isso é interessante de falar aqui, porque é lógico, todo mundo depende de uma relação comercial para se manter, né? Eu, agora estudando um pouco de empreendedorismo, eu descobri que não é vergonha para ninguém ter lucro. Pelo contrário, o lucro é necessário para que as coisas se mantenham e as empresas evoluam. Mas as multinacionais hoje elas têm dado muito valor para essa relação com o produtor, uma comunicação direta, e o mais legal ainda é que elas têm interagido para trazer um bem maior, porque a gente tem que lembrar que o que nós fazemos é algo além de um trabalho, eu digo que é uma grande missão, produzir alimento, né? E tá sempre brigando, né, para não perder a segurança alimentar, é algo muito nobre, é algo que me faz botar a cabeça no travesseiro cansado e falar assim, puta, tá valendo a pena, né? E essa visão, você saiu de uma universidade no Brasil também, foi para os Estados Unidos, viu essa mudança e ingressou com a sua carreira no setor privado. Qual foi o choque de realidades aí? Sim, bem legal a pergunta, professor Rogério. Bom, só para complementar tanto que o Rômulo falou e que o Carlos, é que uma coisa que é muito legal do sistema de extensão lá é que os alunos são envolvidos, né? Eu lembro de eu, como aluno de mestrado, participando de eventos de extensão onde eu tinha a oportunidade de compartilhar resultados da minha pesquisa em eventos com produtores rurais. No doutorado, eu tive uma experiência um pouco diferente, porque o meu orientador, ele saiu para outra universidade no começo do meu curso, então eu tive que meio que abraçar essa questão, me relacionar com outros professores na época, para mim poder achar espaço para eu poder mostrar o trabalho em eventos de extensão. Então isso foi uma experiência riquíssima, né? Mas eu sempre quis, como tu falou ali, ir para esse mundo empresarial, né? Eu venho de uma família que mexe com vendas, né, de produtos, então eu sempre quis ir para esse lado, vamos dizer assim, empresarial, das multis e tudo mais. No meu cargo, eu tenho uma posição que desse tripé, talvez eu faça as 3, porque eu tenho a pesquisa, né, essa é bem clara, mas o ensino e a extensão, eles se misturam, porque a gente está num centro de pesquisa que a gente é, ao mesmo tempo, uma vitrine tecnológica.
Então, no verão, a gente recebe muitos visitantes. E essas visitas, elas duram em média 2 horas, a gente percorre toda a estação e a gente apresenta todo o portfólio da empresa, né? Tanto a parte de sementes, de biotecnologia, né? Os produtos né? os defensivos e tudo mais. Então, muitas das vezes são produtores rurais que o pessoal de vendas, né? Os representantes de venda da região trazem para mostrar o que a empresa está querendo de novo, que a gente está trazendo para o mercado. Só que, além da gente mostrar a tecnologia, a gente tem que explicar a tecnologia. E aí entra a questão da extensão e ensino que eu falei, porque a gente tem que educar, muitas vezes, os profissionais de venda nosso, que estão ali fazendo aquele argumento de preço, muitas vezes, né? E o pessoal que vende sabe o quão difícil isso pode ser. E a gente tenta trazer assim, vamos falar de preço? Ótimo, mas vamos também mostrar quais são as vantagens técnicas por trás de cada produto, né? Tentando fazer com que eles tenham um argumento mais refinado, além de dizer o que a tecnologia faz, né? Mas por que ela faz? E quais são as vantagens dessa tecnologia perante um concorrente, né? Ou numa situação adversa. A gente acaba funcionando aí como um bombeiro também, né? As demandas do time de vendas vêm para nós, tá acontecendo isso com a tecnologia. Por quê? Então a gente acaba montando protocolos para poder atender essa demanda. Então é mais ou menos, né, nessa pegada que funciona o sistema, vamos dizer, de extensão e ensino a nível da empresa, né? Você prepara aula todos os dias nesse período, então, né? Sim. Tanto para o produtor quanto para o técnico. E aí tem também a parte de treinamentos, né? Que a gente tem que dar para os times, toda vez que tem uma tecnologia nova, né? Claro, tem o pessoal que descobre a molécula, vamos supor, passa por todas as fases de teste, mas quando chega no desenvolvimento de mercado, é a gente que ensina qual é o posicionamento, né? Então, existem muito, né, uma parte do meu tempo vai para essa questão de treinamento. Que legal. É uma experiência muito bacana e eu fico feliz de ter a oportunidade, né, de no podcast poder conversar com pessoas de vários setores. Vocês sabem como é isso, né? E aprender bastante. Eu digo, você faz ensino, pesquisa e extensão, né? E eu lembro do meu professor de teoria atômico-molecular no cursinho, que eu não entendia aquilo de jeito nenhum, né? Ele falava assim, você pega a sua irmã que tem metade da sua idade aí, né, mais nova, e dá aula para ela disso. Ela não vai entender nada, mas você vai aprender, né? Sabe, professor, que lá nos Estados Unidos, parte de um processo de aplicar para uma vaga de professor é você escrever uma carta de apresentação, né? E no segundo parágrafo da carta eu digo que um dos meus objetivos sempre foi, se eu conseguir explicar isso para o meu avô, significa que eu vou estar conseguindo explicar de uma maneira eficiente para outras pessoas. Então é exatamente isso, né? Exato. E vou complementar, viu? A gente vai aprendendo com a idade, né, Rômulo? Não tô te chamando de velho, não, tá? Mas que em muitos momentos, e principalmente esse grupo de produtores que vocês trouxeram para cá, quero que vocês falem isso, a gente já tá andando aqui, mas um grupo de produtores já mais experientes, e muitas vezes a gente, jovem, né, chega num ritmo muito acelerado e não consegue estabelecer um diálogo onde os dois lados vão se entender. E quando você tem que reduzir a velocidade, falar mais baixo, de forma mais calma e se fazer entender, né? Porque ensinar não é o que você fala, mas o que o outro entende. Então esse seu parágrafo aí é isso. Provavelmente você entrava no ritmo do seu avô para conversar com ele. Se ele entendeu, tá feito. Eu lembro do dia que eu queria explicar para ele compactação do solo. Como é que eu vou explicar para o meu avô o que é a compactação do solo? E aí vem na cabeça, bom, o pão que a avó faz, às vezes fica fofinho, às vezes ele fica batumado, né? Como a gente fala, não cresceu. Coitada da avó. Então foi assim que eu acabei explicando para ele. Eu lembro como se fosse hoje, né? O pão fofinho é o solo que a gente quer, solo aerado. E o pão batumado é aquele solo duro. Então, sempre trazer essas analogias, né? Pra realidade dele. Exato. Então, vamos tirar a culpa da avó e colocar no trigo, né? É isso aí. Teu avô chegou a falar, mãe, o bolo tá compactado. Mas que joia. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Mas pra gente chegar agora no assunto, né, dessa expedição que vocês trouxeram esses produtores, que eu tô achando fantástico o interesse deles e a participação, quero que o Rômulo conte um pouco, né, como chegou nesse processo e me fale um pouco da sua expertise, né, lá
são cereais de inverno, mas o trigo é a cultura-chave, né? Que é o que você trabalha como... o 100% desses 20 mais 80 está ligado ao trigo. Então nos fale um pouco, né? Você até no campo aqui na fazenda agora, você falou, os Estados Unidos, um estado lá produz 4 vezes o que o Brasil produz. O Brasil está muito deficiente na produção desse... não é grão, né? Esse a gente pode dizer que é um cereal, aí você vai me corrigindo. E a gente não tem cereais de inverno, né, produzidos em escala aqui no meio oeste do Brasil, e nos Estados Unidos é uma cultura que requer um cuidado grande, né? E hoje tem esse destaque. Nos conta um pouco como que é trabalhar com essa cultura, e lá no final diga como você entrou nessa expedição com esses meninos, e acho que a gente tem que repetir isso todo ano, viu? Adivinha como é que a expedição começou? Com extensão. Depois a gente conta o resto. Então, é isso aí. Não, muito legal, com certeza. Sem dúvida, ali no Kansas, o trigo diria provavelmente a principal cultura do estado, né? E o Kansas planta aproximadamente 3,5 milhões de hectares de trigo anualmente, né? E isso aí realmente resulta numa produção mais ou menos que é o dobro ali, que é a produção do Brasil como país, como um todo. Então é um cereal extremamente importante ali na região. Diferente do trigo que a gente planta no Brasil também, no sentido que lá ele é um cereal de inverno que necessita vernalização, né? Ou seja, é plantado no outono, passa debaixo da neve pelo inverno ali, ele precisa de 6 a 8 semanas de temperaturas do solo abaixo de uns 9 graus Celsius mais ou menos, para daí entrar no período reprodutivo. Se não tiver essa temperatura fria durante as 6 a 8 semanas, ele vegeta até o final do ciclo, né? Ele simplesmente não entra na reprodução. Então ele acaba sendo uma cultura que fica no campo ali 9 meses, 10 meses, né? Então não permite uma intensificação tão grande quanto a gente tem aqui no Brasil, especialmente no Mato Grosso, fazendo 2 culturas no ano, às vezes com uma braquiária até uma terceira, né? Mas é uma cultura de bastante importância, né? E nos Estados Unidos eles têm 5, 6 tipos diferentes de trigo, dependendo se é um trigo de inverno ou de primavera, igual o nosso no Brasil, é chamado de trigo de primavera, né? Uma vez que não requer a vernalização, e dependendo do uso final, né? Então, se é um trigo tipo pão especial, né? Ele é cultivado em uma região dos Estados Unidos. Se é um trigo de inverno, tipo pão também, ali no Kansas, Oklahoma, Texas, nessa região mais do centro-sul dos grandes planos americanos, né? O trigo durum, né, que é o para fazer macarrão, né, o barilla, esse tipo de coisa, ele também é cultivado lá no norte, na Dakota do Norte. Daí você tem o trigo para fazer crackers e cookies e bolos, né, que é o soft, a gente chama ele de trigo brando, né, o trigo mole, que ele é mais na parte leste do estado, de inverno também. E finalmente tem também o trigo para fazer o noodles, né, o macarrão asiático, que ele é cultivado lá no estado de Washington, no oeste do americano, e exportado diretamente para a Ásia ali, né. Do que os Estados Unidos produz num todo, mais ou menos 50% é exportado, né. Então é um mercado interno bastante forte, mas também ele tem que aderir ao mercado que está importando isso aí, né? Seja muita exportação do trigo vai para a Ásia, esse trigo de noodles, né? Ou então pro México, América Central, até mesmo pro Brasil, quando o Brasil não importa da Argentina, né? Então a gente entra nessa briga aí entre os Estados Unidos e a Argentina para ver quem tem o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro depende muito de preço, então muitas vezes acaba indo para a Argentina, né? O trigo sendo essa cultura de inverno, ele entra numa rotação de cultura lá, onde você pode fazer uma soja plantada após o trigo, né? Mas daí você atrasa o plantio daquela soja e diminui bastante o rendimento dela. Isso também acontece no oeste do estado, mas esse seria o trigo plantado após a soja. Você está usando o trigo como uma cultura, a gente chama de double crop, né? Qual seria a tradução para um double crop? Um safrinha ali? Safrinha, Safrinha, não é bem sabe, safrinha, né? mas acho que é o mais fácil de explicar, uma sucessão mesmo, né? Eu vou linkar aqui, antes da gente linkar com a viagem, linkar novamente com a importância da extensão, né? E eu gosto de contar a história, de vez em quando contar uma história rápida aqui também, né? Mas como que linka essa importância da extensão, no caso do trigo que a gente está falando, né? Naquela região, o trigo também é cultivado como duplo propósito, ou seja, eles vão pastejar, né? Vão liberar o gado para pastejar o trigo durante o inverno, e
simplesmente retirando o gado antes do trigo iniciar aquele período reprodutivo, a perda é mínima de rendimento ali, às vezes perde 10% de rendimento, mas você produz bastante unidade animal, uma vez que é uma forragicultura de alta qualidade, alto teor proteico, né? Agora eu entro no exemplo ali, né? Um produtor que eu encontrei depois de alguns anos que eu estava fazendo meu programa de extensão, né? E encontrei ele num programa de extensão, inclusive, né? Ele veio conversar comigo e ele era um desses produtores de duplo propósito. E conversa vai, conversa vem, perguntei para ele, porque a gente tinha ensaios muito perto da fazenda dele, né? Se ele estava usando nossas informações, porque eram ensaios de duplo propósito muito perto da fazenda dele. Ele falou assim, não, eu leio todo ano, né? O reporte que sai, mas o teu manejo lá é muito diferente do meu, né? Eu tô acabando não usando e tal. E a reclamação dele é que ele estava produzindo ali uns 35 bushels por acre, né? Que é uma produção relativamente baixa, né? Nisso, conversando com ele, falei, tá, mas por que você não muda isso aqui, faz igual a gente tá fazendo ali e tal? E ele ficou meio, né, sabe que às vezes o produtor pode ser meio difícil de mudar, né? Mas conversei bastante com ele, fazendo essa extensão 1 a 1 ali, né? E sugeri algumas modificações que ele poderia fazer no sistema dele de produção de trigo duplo propósito, né? E tudo bem, não vi ele até o ano seguinte, na verdade, né? Na verdade, dali 2 anos que eu realmente voltei a ver aquele produtor. E daí perguntei, né? E aí? Né, mudou? E ele realmente falou, ó, mudou e deu certo. Foi lá dos 35, tava para os 55, 60. Né? E era manejo de fertilidade, manejo do tempo que você tá, quando você está fazendo as operações, né? E a retirada do gado. Então, 3 modificações fáceis, ele aumentou o rendimento absurdamente, né? Então, essa é a importância da extensão rural, né? Porque você muda a vida daquele produtor rural. Você mudando a vida daquele produtor rural, você vai mudar a comunidade em volta dele também, né? Porque ele vai investir mais, ele vai trazer mais recursos. Então, você tem uma cadeia de reações mudando a vida daquela pessoa para melhor, né? E da comunidade ao redor dela. Então, se eu te cortando, e se for um produtor, que aqui nós chamamos de produtor influenciador, que é uma pessoa que tem influência na sociedade, que as outras ouvem, essa informação ela vai ser disseminada ainda num volume muito maior, né? Exatamente, e eu gosto muito de trabalhar com esses produtores, porque daí no dia de campo facilita o meu trabalho, porque eu nem falo, deixo eles falar. Os vizinhos gostam muito mais de ouvir eles do que eu, né? Então eu simplesmente, é isso aí, você coloca na direção certa e deixa aí, né? Então, trabalho muito com esses produtores influenciadores também. Isso é muito extensão, através deles influencia demais. Legal, vamos voltar para a viagem, né? Então, como que isso aí iniciou? Lá no Kansas tem essa associação de produtores de trigo, né? Tem de milho também, tem de soja. E eles coletam, né? De cada saco vendido, eles coletam 3 centavos, né? Que roda essa associação. E eu trabalho muito com eles, né? Uma vez que eles representam os produtores todos do estado. Inclusive, muito dessa verba volta para pesquisa para a faculdade, né? Mais ou menos 50% do total arrecadado no ano, que eles arrecadam na base de $2 milhões no ano, mais ou menos 50% disso é reinvestido em pesquisa na faculdade. Trabalhando com esses produtores, um deles falou, nós temos aí um grupo de liderança aqui nos Estados Unidos que todo ano faz uma viagem internacional. A gente quer muito fazer uma viagem para o Brasil. Podemos conversar disso aí? Isso foi lá em 2019. Antes da pandemia. Isso, falei, vamos conversar disso aí. Viajei lá pro noroeste do Kansas, 5 horas de viagem. A gente sentou num restaurantezinho mexicano lá, numa cidadezinha que tinha uns 700 habitantes, mais ou menos. E desenvolvemos ali um mini rascunho dessa viagem, né? Seria legal fazer isso, fazer aquilo, tal. Começamos ali em brainstorming, né? Realmente colocar ali as ideias no papel. Com isso, né, 2020 veio e trouxe a pandemia, essa ideia foi colocada em stand-by, né? Ninguém estava mais falando em viagem e tudo mais. Conforme as coisas começaram a voltar ao normal, né, se a gente pode dizer que está voltando ao normal, né, mas conforme as coisas começaram a se abrir novamente, aeroporto, ficar um pouco mais relaxado, eles fizeram uma viagem inicialmente para Espanha e Portugal, né? E começaram a conversar novamente comigo, né? Vieram falar, vamos fazer essa viagem e tal, o que você acha de a gente fazer no Brasil? E nesse momento, né, que a gente sentou novamente, eu percebi, bom, fazer isso que ia acontecer mesmo vai ser muito trabalho. E a gente já tá um pouco ocupado, indo para cima e para baixo, fazendo extensão, pesquisa e tudo mais. Falei, bom, eu não vou conseguir organizar isso aqui, né? Era simplesmente mais do que eu conseguiria
fazer acontecer. Né? E daí nisso eu vou passar a palavra pro Carlos ali, porque quando ele também teve uma experiência com um produtor que onde engajou, né? Tudo começou com extensão, né? Quis a ironia do destino que eu fosse fazer um pós-doutorado no programa que eu tava dando uma palestra no dia, né? E fez o negócio acontecer. Então, um certo dia o professor Romo me convidou para eles têm um programa muito legal, né? Que é o WheatRx, o professor de repente depois fala um pouco, né? Trigo RX. E eu fui dar uma palestra sobre saúde do solo. Na cidade de McPherson, né? Pertinho de Witt, tá lá nos Estados Unidos. E depois da palestra, um produtor que tá aqui com a gente, né, agora aqui no Mato Grosso, ele me convidou para ir na fazenda dele, né? Eu falei, vamos lá, a gente ia dar uma palestra no outro dia numa outra cidade, né? Então a gente tava encarreirado, né? A gente já tava ali, não ia voltar para casa mesmo, e fui lá. E a gente conversa, ele me mostra as plantas de cobertura, plantio direto, e conversa vai, conversa vem. Ele comenta dessa ideia de vir pro Brasil, né? E a gente falou, não, conta com a gente, né? Ele queria ter vindo comigo no ano anterior, na verdade, pessoalmente, né? Só ele, né? E, não, vamos conversar. Então, passou um tempo, ele ligou e a viagem, vai sair ou não vai sair? Cobrando, né? Então, assim, a gente começou a conversar e aí junto, né, com o professor Rômulo e a Kansas Wheat, né? A comissão de trigo lá dos Estados Unidos, a associação. E aí também um outro grupo que é chamado de CARL, que é KARL, que é Kansas Ag Rural Leadership. Então, é um programa de liderança rural lá do Kansas, né? Então, a viagem depois foi se tornando realidade e através deles a gente trouxe esse grupo de produtores, tem também extensionistas, né? Agentes de extensão dos Estados Unidos, do Kansas, da Califórnia, tem um casal do Alasca, né? Que mora no Alasca no verão e no inverno foge, né? Vai morar no Arizona. Então, a gente acabou trazendo esse grupo muito experiente, muito dedicado no que faz, né? Extremamente ativo. Numa das visitas que a gente fez lá em São Paulo, né, para ver produção de citros, eles foram extremamente elogiados, né, como um grupo extremamente positivo, energético e interessado no assunto, e a gente está percorrendo esse Brasilzão aí, né, com esse grupo, desmistificando um pouco do que a mídia fala sobre o Brasil e mostrando a realidade, né. O Alexandre, se quiser comentar, o Alexandre fez até um vídeo hoje que é muito interessante. Eu ia só dizer, né, que a gente, o Ag Connection, como o nome já diz, é a conexão do agro, né, então a gente viu essa oportunidade da viagem de realmente, a gente já faz o podcast, que é em português para brasileiros, né? Trazendo especialistas de outros países. A gente faz os vídeos no YouTube falando da safra americana para brasileiros. A gente sempre, né, falou, daqui a pouco, né, grupos de brasileiros podem vir para os Estados Unidos, a gente pode rodar o meio oeste. E, na verdade, aconteceu o contrário, né? O professor Rômulo e o Carlos acabaram de explicar. A nossa primeira experiência está sendo trazer americanos para conhecer o Brasil. E bem como eles estavam falando, né, um grupo muito interessado, a gente montou aí um roteiro bem completo, né, E complexo. né, tanto que vão ter aí, me corrija se eu estiver errado, mas são 4 voos, Quatro voos dentro do Brasil. Do Brasil, em 12 dias rodando. Vamos ver, né, desde café e laranja, a grãos, uva, pecuária confinada, pecuária extensiva. Nelore, Angus, vinho. E é engraçado que a gente não abriu algumas coisas para eles ainda que a gente quer deixar como surpresa, legal, mas a gente quer trazer um pouco da cultura, né? A gente puxou um pouco a brasa pro assado do Rio Grande do Sul, talvez. Não que a gente seja bairrista, né? Isso é só... Mas é realmente, né, mostrar o Brasil pela lente do produtor brasileiro, né? A gente poder dar a oportunidade deles ouvirem o produtor brasileiro, né? Que a informação eles leem em jornais, escutam em noticiário em inglês. Agora, vamos escutar o produtor na propriedade deles, para eles verem com os próprios olhos e escutar esse produtor, as dores, mas também os amores, né? Então, acho que está sendo muito, muito positivo e o feedback, eu acho que é importante, o feedback que eles têm nos passado é incrível, assim, eles estão maravilhados com o que eles estão vendo e como a gente estava conversando, é uma visão que eles estão tendo muito diferente daquilo que eles vieram no avião com uma visão e tenho certeza que eles vão voltar com outra. Parte do, né, enquanto a gente organizava todo esse tour, né, era sempre, a gente tem certeza que eles vão se impressionar com o Brasil, né, e muitos deles não faziam ideia do que eles iam ver aqui.
E uma coisa que a gente pode garantir que eles estão voltando para casa uma pulguinha atrás da orelha, né? Eles estão muito preocupados com muitas coisas, porque a gente sabe como a agricultura é, né? E o Brasil é uma potência gigantesca, a gente sabe disso. E eles vendo isso com os próprios olhos é impactante. A gente, como guias, né, e colaboradores, a gente acaba percebendo isso muito bem. Tem algumas coisas que a gente tem que destacar, né? Tive a oportunidade de estar com vocês hoje. Nós somos na propriedade do Anderson Dalmolin, que é uma propriedade familiar. Ele foi nosso aluno na UFMT e hoje dedica o tempo realmente trabalhando, administrando e operando a propriedade da família. E foi muito legal. Na hora que os produtores americanos chegaram, todo mundo se impressionou com eles descendo e já indo olhar as coisas, as máquinas. Nós fizemos a reunião dentro do barracão. Depois, quem quiser ver, entra lá no Instagram do Agro Connection ou do Mundo Agro Podcast, vão ter algumas fotos para vocês lá, e a qualidade das perguntas, né? E uma coisa muito importante é explicar para eles aquilo que a mídia não mostra hoje, que é a realidade do produtor. E não sou eu, não é o Rômulo, não é o Alexandre, não é o Carlos quem vai explicar. Quem explicou isso hoje foi o seu Jocelino, o Jefferson, o Anderson, que são os produtores que estão falando de produtor para produtor. Então isso foi muito, assim, muito produtivo. E eu tenho certeza que mudou a visão deles. Acredito que a maioria não tinha vindo ao Brasil ainda, Não, a grande maioria não tinha vindo. Tem pessoas ali que já viajaram mais de 20 países, né? Então quando a gente fala em grupo experiente de viagem, é realmente experiente. Mas muitos não tinham vindo ao Brasil ainda, né? Eu só queria pontuar que o ponto alto da visita foi quando o Anderson trouxe aquele Galaxy da Ford V8 para o pessoal ver, né? Ali os americanos também viram que aqui não é só lavoura, aqui tem carro. Tem carro, viu? Tem carro, né? E é um carro americano, né? Carro americano, exatamente. Mas que legal. E é interessante isso, sabe? Eu acho que é uma visão e que eles se tornem multiplicadores dessa informação. Mas como vocês disseram, eles são um grupo é uma associação, e isso vai remeter à vinda de outras pessoas. Eles estão olhando isso para falar para outros produtores, para que os produtores possam vir aqui aprender alguma coisa ou fazer alguma troca de ideia. Como funciona isso? Eu acho que isso tem muitas vertentes. Eu vou falar de uma delas e vocês complementem, né? Mas esse Carl que o Carlos falou aqui, né? O Kansas o Grupo de Liderança Rural, é um programa muito interessante. É um programa de 2 anos, onde os jovens relacionados à agricultura no Kansas, eles vão fazer viagens para Washington, D.C., para aprender a fazer ali aquela influência, né, para conhecer os grupos políticos que influenciam o agro. Eles vão viajar para locais importantes dentro do Kansas, vão ver a produção de confinamento de gado, produção de trigo, produção de milho, processamento e tudo mais. Então, é um curso de 2 anos, né, onde eles estão expostos a esse tipo de atividades de liderança para realmente não manter aquilo ali só dentro do Kansas, mas conseguir influenciar as tomadas de decisões políticas, né, que impactem o agricultor. Então, dentro desses 2 anos, no primeiro ano eles fazem uma viagem interna, que é essa viagem para Washington, D.C., e no segundo ano é uma viagem internacional. Agora, essa viagem que nós estamos fazendo aqui é uma viagem que eles fazem como se fosse probatória, né? Então, os que estão aqui, a grande maioria são ex-alunos desse curso de 2 anos, né? Pessoas que se formaram já faz bastante tempo, que têm posições de liderança que são muito influentes hoje. E eles vêm, fazem uma viagem probatória para que daqui 1 ano, quem sabe, o próximo curso venha, né? Agora eu vou falar uma curiosidade. Ano passado eles foram para Portugal e Espanha. Tinha 13 na viagem. Esse ano foi Brasil, 40, né? Quase 40. Então, assim, você fala em Brasil, fala em potência produtora, o pessoal tá curiosíssimo e quer realmente vir. Então, tem a possibilidade, sem dúvida, de ter pelo menos mais uma viagem através desse curso, né, de liderança que eles têm, que daí seria para a sala deles, que é mais ou menos 30 alunos, e sem dúvida, com o networking, que é o que nós, né, que o pessoal está fazendo dentro dessa viagem, tem também oportunidades de fazer viagem por fora, que não sejam associadas com o Carl. Eu acho que é legal de conectar que esse produtor, né, que eu fui na fazenda lá depois da palestra, ele é influente, né, dentro desse grupo. Então as coisas, elas vão se conectando, né? Então é um produtor que eu trabalhei agora nos últimos 4 anos fazendo pesquisa na fazenda. Então é alta extensão aqui no meio de novo, né? Então as coisas vão se conectando. E eu acho que o que é legal de falar, né, Alexandre, a gente tem um interesse absolutamente técnico nessa viagem, né? Eu tenho
o meu trabalho lá nos Estados Unidos, o Alexandre tem o trabalho dele, o professor Rômulo tem o trabalho dele, né? Então, o nosso interesse ele é estritamente técnico. O nosso objetivo é realmente falar sobre a agricultura brasileira, né? A gente não está aqui, obviamente que o turismo ele vem acompanhando, né? É impossível você fazer uma viagem internacional sem o turismo conectado. Até para que a cabeça dê uma respirada. Mas o nosso grande objetivo, e a gente tem trabalhado muito nisso, né? É realmente trazer essa realidade da agricultura brasileira, o Brasil real agrícola, lá para os Estados Unidos, né? Então isso que é o grande objetivo dessa viagem, a gente quer continuar fazendo isso, né? Então assim, quanto mais americanos interessados na agricultura brasileira, estão dispostos a de manhã ir lá ver soja com o pé no barro, e estão dispostos à tarde ver Nelore com o pé na poeira, essas pessoas que a gente quer, né? Esse é o nosso grande objetivo como profissionais do agro lá nos Estados Unidos, mas com o coração brasileiro. E quebrando alguns paradigmas, antigamente nós achávamos que técnicas ou procedimentos realizados na agricultura aqui não poderiam ser aplicados lá e vice-versa. E a gente acabou de ver que as coisas, nós estamos dentro da mesma panela de pressão, né? As coisas acontecem de forma muito semelhante, às vezes só com ajustes de aplicação que podem promover uma mudança dessa que você disse. Um produtor que praticamente dobrou a sua produtividade com 3 informações, mas são 3 informações que tiveram embasamento, a sua experiência, a experiência do time, trazendo essa informação. Para chegar no alvo, né, no target, naquela informação pontual, tem muito trabalho a ser feito. E assim, se vocês estão organizando uma viagem de quase 15 dias, passando por diversos lugares e diversas diversidades de agricultura, tá sendo bom, tá dando certo, quer dizer que o trabalho foi oneroso, o tempo, a expectativa. Eu lembro quando você me ligou a primeira vez para tentar conversar com o Anderson, então eu, assim, de coração espero que essa seja a primeira de muitas, né, que isso evolua bastante. Isso é o resultado de um trabalho que vocês vêm fazendo de comunicação, e essa interação é muito boa. Não viajei muitas vezes para os Estados Unidos, mas quando eu estive lá, e quando me perguntam aonde você mora, né? Tirando uma senhora no aeroporto que perguntou qual estado dos Estados Unidos era o Brasil, né? E aí nós falamos que era um país, ela falou, tudo bem, boa viagem. Isso, né? É quase pior do que achar que a gente fala espanhol. Mas a grande maioria, quando você fala, moro no Mato Grosso, moro no eixo 163, ele fala, senta aqui, vamos conversar então, né? Porque enquanto lá eles conseguem fazer 1 ou 2 safras, aqui a gente pode chegar a 13, com técnicas hoje, fazer um uso praticamente sustentável e contínuo do solo. Então, assim, de coração mesmo, em primeiro lugar, muito obrigado por me envolver nisso, né? Me convidar para participar hoje com vocês desse dia. Tenho certeza que a UFMT, né, a cidade de Sinop, estado do Mato Grosso, está e estarão sempre de portas abertas. Podem me colocar à frente nessa interlocução, que eu faço questão de ajudar no que for possível. Espero que vocês voltem. Estão todos de parabéns. Professor Rômulo, um prazer, né, conhecê-lo pela primeira vez. Tivemos a oportunidade de interagir. Professor Arthur Belling, que é nosso coordenador de curso, não pôde estar aqui hoje porque está dando aula, né, mas nos acompanhou também. E que vocês sigam, viu, Alexandre? A turma aí do Agro Connection, eu quero que esse seja apenas o momento da decolagem. Daqui a pouco isso vai estar voando muito alto. Parabéns, muito obrigado, Rômulo, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Carlos. E antes de finalizar, lógico, vou passar para cada um de vocês. Peço só que não esqueçam de deixar um contato, link do Agro Connection. Professor, se for possível, a gente deixar na descrição do podcast um e-mail de contato, porque nossos ouvintes com certeza vão querer entrar em contato, conhecer mais alguma coisa. Se for possível, eu deixo aqui na descrição o seu e-mail de contato, tá ok? Sem dúvida, professor Rogério, primeiramente aí foi um prazer muito grande estar aqui conversando com você, esse bate-papo muito legal. Obrigado por recepcionar a gente, abrir as portas do podcast aí para a gente vir aqui e compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Sem dúvida nenhuma, o pessoal pode ficar à vontade de me mandar um e-mail ou de conectar em rede social também. Grande parte da extensão hoje em dia é através de rede social. Importantíssimo falar isso, viu? Exatamente. Então, uma vez que aqui no Brasil, né, o Instagram, quem sabe seja o principal ali, lá nos Estados Unidos é muito feito no Twitter ou no X, né? Hoje em dia é chamado X. Então,
Eu sou bem ativo nas redes sociais também, toda a informação que eu estou desenvolvendo, tudo que a gente está fazendo, vai imediatamente para lá também. Então, pessoal, fica à vontade para conectar, seja por e-mail, que a gente pode colocar no podcast aqui, ou então por rede social também, que na verdade é muito fácil, é KSU de Kansas State University, né? KSU Wheat de trigo, né? W-H-E-A-T. Vamos colocar lá no link, que é mais fácil, né? O Thiago já está colocando aqui no vídeo ou na descrição do podcast, pode ficar tranquilo. Opa, excelente. Então, com certeza as portas são sempre abertas, né? No meu programa eu recebo muitos alunos brasileiros, né? Então essa é uma oportunidade da gente também estabelecer aí uma série de intercâmbios de alunos, com certeza, né? Hoje em dia no meu programa são 5 alunos de pós-graduação, 2 pós-docs, incluindo o Carlos, né? E anualmente eu recebo de 8 a 10 estagiários, muitos do Brasil, mas também Colômbia, Argentina, até mesmo da África e outros países, né? Mas sem dúvida a gente tem ali uma preferência do Piniquim, né? Porque é o pessoal que vai lá para trabalhar trabalhar muito sério mesmo, né? Então, sem dúvida nenhuma, as portas ficam abertas, tanto para colaboração profissional, quanto para intercâmbio de aluno. Um prazer muito grande estar aqui hoje com você. Muito obrigado. Que jóia, a gente que agradece. Alexandre. Vamos lá, professor, agradecer. Tu passaste o dia conosco, ajudou muito, assim, incrível como, né, tu facilitou a nossa vida hoje, só te agradecer e que seja a primeira de muitas, como tu falou, né, tanto a gente podendo vir para cá novamente, mas também vocês ir nos visitar lá, né, e fazer uma excursão pelo meio oeste. Acho que seria muito bacana, né, na época de safra. Parabenizar pelo trabalho, né, do Mundo Agro Podcast, a ti e a toda a tua equipe, e dizer que né, o Agro Connection, né, a gente, essa época, vamos dizer assim, é a nossa época que a gente não tá tão ativo, né, porque é inverno nos Estados Unidos, a gente tem o podcast que a gente acaba tentando publicar 2 vezes no mês, e que em abril a gente já vem com tudo para reportar a safra americana de grãos, né, esse ano não vai ser diferente, ficou o convite então para os ouvintes, né, nos acompanhar lá no YouTube, de abril até setembro a gente tenta trazer semanalmente todos os detalhes da produção americana. E, né, se quiser também seguir no Instagram, nas redes sociais, no meu perfil pessoal, a gente traz um pouquinho da parte da empresa, né, os protocolos, a questão dos tours no verão também. Então fica o convite aí para todos nos seguir aí nas redes sociais. Seu Instagram? @atononrosa. Perfeito. Tem que ter o da mãe e do pai lá. É isso aí. Vai estar aqui na descrição também. E é muito legal, né? E eu fico com inveja que vocês ficam passando frio, né? Abrindo a cabeça, ó o vento, ó o frio, né? E aqui a gente suando. Mas é quase que um jornal, sabe? A gente fica esperando sair o próximo episódio para ver o que está acontecendo. Até porque o que acontece lá reflete aqui, né? Então a informação que vocês trazem é muito pontual e sempre muito fresca. Isso é importante. Carlão. Com certeza. Bom, prazerzaço estar aqui, né? É uma honra, né? A tua companhia hoje durante o dia, como o Alexandre já ratificou aqui, foi sensacional, né? Trazer um pouco dessa... A gente é brasileiro, mas você mora em Sinop, né? Então trazer um pouco dessa experiência local, né? Isso foi muito enriquecedor para os nossos amigos americanos que estão aqui com a gente, né? Como o Alexandre falou, o Agro Connection é @oagroconnection, né? O nosso Instagram tá lá, nosso YouTube também. E é isso, né? Agora eu vou fazer igual o professor Rômulo fez aqui, né? Fazer uma propaganda, porque eu também preciso de estudante agora, né? Por favor. Não, mas vou começar meu programa em maio, né? Então, as portas vão estar sempre abertas também para quem estiver disposto a passar um pouquinho de frio junto comigo lá, né? Preciso de companheiro para comer churrasco comigo, isso é importante. Então a gente bem esse peixe aí, hein? A gente está de portas abertas sempre, né, para colaborar com o agro brasileiro e fazer esse intercâmbio que é muito importante, né? O objetivo do Agro Connection sempre foi conectar a agricultura brasileira e americana, e a gente fez isso de uma maneira e hoje está fazendo de outra, né? Então isso foi muito bom. Mas redes sociais também, sempre tento estar ativo lá, principalmente no Twitter, né, com informação técnica. Eu acho que é @CARBPires, mas se digitar lá Carlos Pires, tenho certeza que vai aparecer, né? Então bota lá na rede social que vai funcionar. Meu e-mail também tá lá no site da universidade, é carlospires@ksu.edu. Então sempre fiquem bem à vontade aí de entrar em contato comigo, e a gente sempre responde sempre quando dá.
Esse e-mail vai mudar daqui a pouco, né? Vai. Mas a gente fica atento sempre, Mas né? fica tranquilo que assim que você começar lá, se estabelecer e se acomodar, aí você vem aqui no Mundo Agro Podcast de novo para fazer esse convite formal aos alunos para passar um pouco de frio e aprender muita coisa lá. Depois da pescaria, né? Depois da pescaria, tá certo. É isso aí, muito obrigado, tô muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje, passar esse tempo fazendo esse bate-papo. Juro, o professor Rômulo, que eu gostaria de ficar umas 2 horas, porque eu sei que tem muito mais informação para discutir, mas a experiência de vocês é fantástica. Espero mesmo que vocês tenham aproveitado. Numa próxima oportunidade, ir até a universidade, sei que foi corrido hoje, vocês têm um rumo a tomar, mas foi uma experiência fantástica para todos, para nós aqui da UFMT, do Laboratório de Análise de Sementes, do Grupo de Pesquisa em Sementes, do GPCIDES, foi fantástico. Muito obrigado e foi muito bom esse bate-papo, espero que a gente possa fazer outros. E antes de finalizar aqui, antes de falar que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast, a gente não pode ir embora sem entregar um boné do Mundo Agro Podcast para cada um de vocês. Obrigado. Né? Esse aqui é o original, o tradicional, tá? Então, levem de volta. Ele é feito para não se perder no mato. Então, tem um verde aí fluorescente, né? Muito obrigado e fala, Alexandre. Bom, a gente vai aproveitar a oportunidade, vamos fazer uma troca aqui então, né? Então, como uma forma de agradecimento de toda a equipe do AgroConnection, da Carl, né? O pessoal que está envolvido na viagem, a gente vai te entregar um boné do AgroConnection em inglês. Show de bola. Aí, esse aqui, pouquíssima gente. Pouquíssimas tem. Tá aqui, ó. É o pessoal da viagem e você. Esse aqui é raro, então é isso aí. Muito obrigado, viu? Merece. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Quer falar alguma coisa, professor? Não. Até o ano que vem? Até o ano que vem. Era isso que eu esperava. Valeu, pessoal. Na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais, boa viagem para vocês. Tchau, Até tchau. mais. Valeu. Tchau. Obrigado. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.